Round 6, que originalmente é conhecida como Squid Game, é uma série sul-coreana de suspense e drama criada por Wang Dong-hyuk. Lançada em setembro de 2021 na Netflix, a trama acompanha um grupo de pessoas endividadas que, em busca de uma chance de mudar as suas vidas, participam de um jogo mortal baseado em brincadeiras infantis tradicionais. No entanto, os participantes logo descobrem que perder o jogo significa perder a vida. A série explora temas como a desigualdade social, ganância, sobrevivência e as consequências da busca implacável por dinheiro. Com um enredo envolvente, personagens complexos e uma crítica social afiada, Round 6 rapidamente conquistou uma enorme base de fãs ao redor do mundo, tornando-se um fenômeno cultural. Ela se destacou tanto por sua narrativa como por suas imagens marcantes, como a máscara dos guardas e o icônico traje verde dos jogadores. Após seu lançamento, Round 6 alcançou um feito histórico. Ela foi a série mais assistida da Netflix em 2021, permanecendo no top 1 global por mais de 4 semanas consecutivas, o que é um marco impressionante no streaming. Além disso, a série conquistou vários prêmios e recebeu uma enorme atenção da mídia, tornando-se um dos maiores sucessos da plataforma até hoje. Batatinha frita, um, dois, três. Depois de muita espera e ansiedade dos fãs, a segunda temporada finalmente foi lançada, e com ela, algumas teorias começaram a circular sobre a possibilidade de Round 6 ser baseada em uma história real, e junto a isso, muitas imagens sobre o possível local foram veiculadas nas redes sociais, como as que vocês estão vendo agora. Embora o criador tenha descartado qualquer relação direta com uma história verídica, algumas ideias sugerem que a série poderia ser uma metáfora para questões sociais e políticas reais, como a exploração das classes desfavorecidas e a busca desenfreada por dinheiro. Mas para explicar melhor sobre de onde surgiu essa teoria, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, entre os anos de 1970 e 1980 na Coreia do Sul, alguns anos após a superação da Guerra das Coreias, que gerou a separação da península, o país enfrentava um ótimo momento econômico e se preparava para a realização dos Jogos Asiáticos de 86 e as Olimpíadas de Seul de 88. O governo estava em um esforço de ressignificação da identidade nacional e, em abril de 81, uma carta escrita pelo presidente Chun Do-hwan ordenava que as autoridades iniciassem uma repressão dos pedintes e tomassem medidas de proteção contra os mendigos. Com base nessa determinação, que autorizava as prisões arbitrárias de pessoas em situação de rua, foram estabelecidos 36 centros de bem-estar social e começaram a circular ônibus com a inscrição veículo de transporte de vagabundos nas grandes cidades, como Busan. O centro que deu origem à teoria dos influenciadores, por ser a inspiração para Round 6, foi o Hyunjik-bokjwon, também conhecido como Lar dos Irmãos. Segundo relatos e evidências encontradas no local, os prisioneiros desse centro afirmaram que foram forçados a trabalhar como escravos em construções, fazendas e indústrias durante as décadas de 70 e 80. Além disso, eles eram submetidos a torturas e abusos, com centenas de vítimas morrendo em condições extremamente cruéis e desumanas, sendo esse local comparado até com um campo de concentração. A maioria desses centros de bem-estar social era administrada pelo setor privado, mas recebia apoio financeiro do governo com base no número de pessoas alojadas. Por sua vez, a polícia era recompensada por limpar as ruas, encaminhando indivíduos para estes centros. Moradores de rua, deficientes, órfãos e até cidadãos quaisquer que não estivessem portando identidade quando exigido eram supostamente levados aos centros como parte do projeto de purificação social. Segundo relatos e informações coletadas, apenas 10% das pessoas presentes nesses centros realmente eram cidadãos em situação de rua. Aqui já conseguimos entender um pouco a dimensão desse problema e como o poder subiu a cabeça das pessoas envolvidas nisso. O proprietário desse centro específico insistia que eles existiam para alimentar, vestir e educar os sem-teto. Na teoria, cada pessoa chegava para ficar lá,
por apenas um ano. Mas não foi bem isso que aconteceu, pois, na realidade, algumas das pessoas presentes nesse local se reencontraram com os parentes apenas em 1987, quando os centros foram obrigados a fechar, depois que 30 detentos fugiram e denunciaram o que estava acontecendo. Os prisioneiros dormiam em dormitórios compartilhados, onde as camas eram divididas em grupos e se alimentavam de comida estragada. Medicações antipsicóticas e sedativas eram usadas para coibir quimicamente o comportamento dos internos. Em junho de 2020, a BBC fez uma matéria sobre esse acontecimento e conseguiram algumas declarações exclusivas de um ex-prisioneiro do Lar dos Irmãos. Choi Seung-woo tinha apenas 13 anos quando foi sequestrado enquanto voltava do colégio para sua casa, e ele disse as seguintes palavras: um policial me parou e começou a vasculhar a minha mochila. Tinha metade de um pão, que era a sobra do meu almoço, que eu havia ganho na escola. Ele me perguntou de onde eu tinha roubado o pão. Ele me torturou, queimando as minhas partes com um isqueiro. Ele continuava me batendo, dizendo que não me deixaria ir embora a não ser que eu confessasse o meu crime. Eu só queria voltar para casa e menti. Fui eu quem roubou. Fui eu quem roubou. Por favor, me deixe ir. Aproximadamente 10 minutos após confessar um crime que ele não cometeu, foi forçado a entrar em um caminhão frigorífico. Choi afirma que esse momento marcou o início de sua vida na prisão. Ele passou quase 5 anos lá e contou algumas das coisas que viu e sentiu. Para controlar os detentos, ele diz que o centro foi organizado como se fosse um quartel. Ele foi colocado em um batalhão sob ordens de outro detento que havia sido promovido a líder, com a autoridade para educar os demais e usar violência física. Em apenas uma semana, ele percebeu que as pessoas estavam sendo mortas naquele lugar. Ele afirma que viu um sujeito vestindo um roupão branco arrastando outro detento pelo chão, que parecia morto, e o homem de roupão branco não dava a mínima para ele. Outro ex-prisioneiro, An, tinha apenas 8 anos de idade na época e afirma que o local era um inferno. Ele disse que a única coisa que recebia no centro era um conjunto com uniformes azuis, sapatos de borracha e cuecas de nylon. E é daqui que veio uma das semelhanças utilizadas pelos influenciadores e uma foto para justificar que a série fosse baseada nesse acontecimento. Por volta da metade dos anos de 1980, começaram a circular rumores em Busan de que pessoas estavam sendo brutalmente agredidas dentro desses centros de bem-estar social. E foi aí que o pesadelo passou a ter uma expectativa de acabar. Convicto de que seus filhos haviam sido sequestrados e estavam sendo mantidos lá, o pai de Choi foi até o local e seus protestos resultaram na libertação dos irmãos em 1986. No ano seguinte, o proprietário do local foi preso e ele foi condenado a 2 anos e meio de prisão por apropriação indébita de subsídios públicos. Ele morreu de causas naturais em 2016. Em 1987, o até então Partido da Oposição divulgou um relatório sobre o centro, que revelou que mais de 500 prisioneiros faleceram devido aos maus tratos durante os 12 anos de funcionamento. No entanto, ninguém foi responsabilizado pelas mortes ou pelos abusos de direitos humanos ocorridos no local. Apesar das teorias, o criador de Round 6 afirma que a série não foi baseada nessa história. Round 6 foi criada ao longo de 10 anos, no final dos anos 2000, e trouxe como influências alguns animes japoneses, além de outras histórias que o autor sul-coreano gostava de consumir. Em Battle Royale, um dos mangás que ele se baseou, os estudantes são forçados a participar de jogos violentos por um regime totalitário. Em Liar Game, outra obra que inspirou o autor, uma jovem é envolvida em um torneio onde os participantes precisam roubar dinheiro uns dos outros de qualquer maneira.
Porém, como ele achava tudo isso muito complexo, ele utilizou os jogos que ele jogava quando criança para facilitar a dinâmica, enfatizando o jogo da Lula, que foi a inspiração para a criação dos jogos na série, e a própria logo que ficou marcada na primeira temporada. Em dezembro de 2024, ele chegou a admitir uma inspiração da vida real na série. Porém, foi bem longe de histórias sobre campo de concentração. Em 2009, houve uma demissão em massa pela empresa Sangyeong Motor Company, e ele revelou que a história do personagem principal, o Ji-hoon, um trabalhador despedido, foi influenciada pelas greves e pelos efeitos da ganância e do capitalismo vividos durante esse período. Mas então, mesmo desvendando esse mistério por trás da real inspiração da série, ainda fica a dúvida: de onde surgiram as imagens que andam circulando nas redes sociais? E a resposta é simples. Essas imagens foram criadas com inteligência artificial utilizando as próprias imagens da série como base. Por isso, a incrível semelhança. Isso, junto de um filtro para envelhecer as fotos, faz parecer com que essas fotos sejam reais e fomentaram ainda mais o debate nas redes sociais. Mas e você? Acha que de alguma forma a história do Lar dos Irmãos pode ter influenciado o criador, ou isso foi só um delírio da internet em busca de visualizações e engajamento? Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar e incentivar mais conteúdos como esse. Valeu!